Quero falar um pouquinho hoje sobre depressão, tá? Que é um assunto importante também. E ela fala o seguinte, é muito fácil transformar qualquer criatura sensível em louco assim que ela chega à adolescência e tem força vital suficiente para gritar aquilo que foi calado quando ela era criança. A pergunta é, por que não estamos todos desequilibrados se todos viemos de histórias diferentes e de maus tratos? Não conto com apenas uma resposta. Por ora, estamos observando dezenas e dezenas de biografias humanas com mentes de detetives enfatizando. Então aqui ela diz, por que não é todo mundo que enlouquece? Por conta de 5 fatores que ela analisou. Primeiro, o nível de crueldade, então, o quanto essa criança foi ferida emocionalmente e fisicamente por sua mãe. Entendam, tá, gente? A Laura, ela cita aqui somente a mãe. Ela fala da dor da mãe. Algumas pessoas podem me perguntar, mas Gabi, e o pai? Né? O pai também não contribui? Na visão dela, a dor do pai, ela é absorvida pela criança por conta de uma autorização, a suposta conveniência da mãe, tá? A mãe que se calou diante da dor, a mãe que se calou diante do pai agressor, a mãe que se calou diante do pai ausente, a mãe que protegeu o pai, ou a mãe que falava mal de um pai que realmente era ruim, então só enfatizava aquilo que a mãe dizia e a mãe sempre vai ser o centro emocional da criança. É isso que a Laura conta, então por isso que ela vem e fala só da mãe, tá? Então vamos lá, por que algumas pessoas enlouquecem e outras não? Então o primeiro ponto é pelo nível de crueldade, tá? O nível de crueldade que essa criança sofreu na infância. 2, a distância entre o que a mãe disse e a violência interna da criança. E a vivência interna da criança. Então, a distância entre o que a mãe disse e a vivência interna da criança. Ou seja, a interpretação que a criança tem em relação ao que ela recebe do adulto. É aquilo que eu falo pra vocês, né? A gente fala uma coisa pro filho, achando que ele vai entender aquilo, mas ele pode entender outra coisa. Como, por exemplo, de 0 a 6 anos, ele não tem filtro, certo? O que você diz ao pé da letra, ele vai absorver. Então, se você fala assim, você tá terrível, ou você é insuportável, não aguento mais essa situação. Ele não consegue entender que você tá cansada, que você tá exausto, que você já falou 1000 vezes, que ele precisa colaborar. O que ele entende? Minha mãe não me ama, eu sou terrível. Logo, ele vai continuar provocando cenas e atitudes terríveis para cumprir aquele nome, aquele rótulo que você tá dando para ele. Mas a sua intenção não é que ele fique terrível, ele continue terrível, que ele melhore. Mas a criança não consegue ter essa compreensão, tá? E ela tá dizendo aqui que essa distância entre o que a mãe fala pra criança e o que ela vive internamente também traz diferença a longo prazo, se vamos enlouquecer ou não, tá? Porque cada um interpreta de um jeito. Não dá pra afirmar que vai ser daquele jeito ou de outro jeito, certo? O ser humano é muito complexo pra gente falar assim, ó, fale isso que ele vai absorver dessa forma, tá? São suposições, indícios, mas a gente precisa entender também o nosso filho, o perfil, se ele é mais sensível, se ele é mais racional, para ter uma dimensão melhor desse entendimento. Parte 3. A extrema sensibilidade de algumas crianças, ou seja, que eu acabei de dizer, eu analiso isso aqui como perfil comportamental, ela fala de sensibilidade, mas eu já sou mais relacionada a perfil. Para mim, esse ponto dela que é mais perfil. Crianças de temperamento forte são mais racionais. Crianças de temperamento sensíveis são mais emocionais, certo? A força vital da criança que precisa expressar a contradição entre o si mesmo e o entorno, ou seja, mais uma vez, essa força vital, essa atitude da criança. Não, opa, peraí, não vai ser bem assim. Não, eu vou decidir fazer diferente. Né? Crianças com mais atitude, com mais convicções, com mais vontade em fazer as coisas, também relacionado a perfil. Isso também muda internamente, interiormente, a compreensão do que a mãe diz, tá? E 5, as crianças que não se conformam em se adaptar à violência. Tem crianças que não vão se conformar. Já viram crianças que tem pais que abusam, tem pais que batem, tem pais que bebem e agridem as mães e os filhos, e aí essa criança cresce, se torna adulta e faz o mesmo. Não tem? A gente não vê casos assim?
a criança cresceu, tornou adulto, ficou alcoólatra, virou alcoólatra e faz o mesmo com a família. Repetiu comportamento, repetiu o padrão. Então, se a gente for analisar no contexto que ela está falando aqui, o nível de crueldade, ok, foi intenso. Segundo, a distância entre o que a mãe disse e a vivência interna da criança. Não houve muita distância, certo? Provavelmente essa criança, a gente tem que analisar a biografia humana. É isso que a Laura Gutman fala. Vamos analisar a biografia humana dessa criança. Provavelmente, se a gente for analisar, talvez a mãe tenha falado: você é igualzinho ao seu pai, não vai dar em nada, entende? E essa criança foi absorvendo isso como verdade, porque é a interpretação dela em relação ao que a mãe diz. A extrema sensibilidade de algumas crianças. Então, provavelmente, essa criança não foi tão racional, ela era mais sensível, então ela não conseguiu racionalizar aqui: aquela é a vida do meu pai, essa é a minha, eu quero ser diferente. Ela foi o quê? Somatizando tudo isso. Quarto, a força vital da criança. Então, em expressar a contradição. Então, essa criança provavelmente era mais sensitiva do que força vital pura, né? Então, ela não conseguia separar a realidade do sofrimento. E as crianças que não se conformam em se adaptar à violência. Então, essas crianças que repetem esses padrões, elas se conformaram com aquilo. Para ela, aquilo era a linguagem de amor. Para ela, aquilo é transmitir sentimentos e emoções. E aí, ela repete isso na vida adulta. Agora, existe o oposto também, né? Crianças que crescem em lares assim e quando se tornam adultos, não conseguem beber, não colocam uma gota de álcool na boca, não conseguem olhar para quem coloca álcool na boca, ou até olha, mas julga, não gosta. São pessoas feridas também emocionalmente, porém não repetiram um padrão de comportamento, porque passaram por esses 5 critérios de uma forma diferente, entendem? Tudo isso vai definir os nossos vícios lá na frente, a nossa forma de lidar com as coisas lá na frente e a nossa psique. É isso que a Laura fala, o que vai acontecer com a nossa mente, se vamos enlouquecer ou não. E ela traz aqui casos de esquizofrenia, ela fala que já atendeu pessoas esquizofrênicas e ela estudou a biografia humana dessas pessoas, eram crianças que sofreram muito nas suas infâncias, né? Então, o que eu refleti sobre isso? O tanto de pessoas hoje... Ó, o Júnior. Oi, Júnior. Tudo bom? O tanto de pessoas hoje que a gente vê depressiva, né? Com depressão, doença mesmo, de síndrome do pânico, crise de ansiedade, depressão. Gente, se vocês conhecem alguém dentro do ciclo familiar de vocês, dentro do ciclo de amizade de vocês, que tem depressão, que sofre de ansiedade, que sofre de algum tipo de transtorno, de bipolaridade, algo do tipo, analisem a infância dessas pessoas e tentem entender como foi a infância dessas pessoas com seus pais. Como foi o relacionamento dela com a mãe, dela com o pai, qual é o vínculo que essa criança tem com os pais, se ela foi compreendida na infância, se ela foi rotulada negativamente na infância, se ela teve uma infância difícil, se na adolescência ela também teve uma adolescência difícil, que teve que procurar outros caminhos para se sentir aceito e importante. Como foi a vida dela, a trajetória dela em relação aos valores familiares, se ela cumpriu os valores, se ela acabou saindo desses valores. A gente tem que entender, porque se a gente for analisar as pessoas depressivas, eu, analisando a minha rede de amigos, a minha rede familiar, não consigo achar ninguém depressivo dentro da minha rede que tenha bom relacionamento com os pais ou que tiveram bons relacionamentos na infância. Todas as pessoas que eu conheço, eu não sou psicóloga, certo? Eu tô fazendo uma análise em relação ao que a Laura Gutman tá trazendo aqui pra gente nesse livro. Mas todas as pessoas que eu conheço, depressivas, eu fiz uma retrospectiva da infância, das que eu conheço, todas elas não tiveram boa infância com seus pais. E pode conversar com essas pessoas. Se a gente for lá no fundinho, todas elas vão reclamar de suas infâncias. Todas elas vão dizer alguma coisa que não foram atendidas na infância. E aí, a Laura fala o seguinte nesse livro, que a síndrome do pânico, a depressão, a tristeza, o choro incessante, a falta de ânimo, desânimo, né? Ou qualquer outro tipo de doença mental, tá gritando uma dor que tá interna. Só que essa dor interna é tão profunda e o nosso ser não nasceu, a gente não foi feito para lidar com essas dores que a gente entra em colapso. E aí o que a gente faz? Procura um médico.
E o médico faz o quê? Dá um remédio. Esse remédio vai o quê? Inibir essa dor. Mas ele não trata a dor, tá? Ele camufla, ele esconde pra gente conseguir sobreviver. Mas aí ficamos dependentes a vida toda desse remédio. Então, gente, é muito importante entender de infância para sanar dores emocionais lá atrás, para termos uma vida mais equilibrada emocionalmente. Se a gente não achar, é aquela frase que eu já fiz um post e eu sempre falo nas minhas palestras, enquanto você não se curar daquilo que te feriu, você vai sangrar em cima de pessoas que não te cortaram, certo? A gente tem que entender isso, tem que entender, tem que buscar lá no fundo, por mais que doa. E se não tá conseguindo sozinho, se dói muito resgatar isso sozinho, procurem ajuda. Vão fazer terapia, psicólogos, psicanalistas, ministérios dentro de igreja que tem de cura e libertação, de acolhimento, vão buscar ajuda, tá? É importante buscar ajuda se não consegue fazer isso sozinho. Mas se a gente não identificar o que é que nos aprisionou por trás, né? O que é que nos deixou ali preso dentro dessa depressão, dentro dessa angústia, dentro dessa doença mental diagnosticada, a gente vai continuar ali dentro dela. E a gente só vai se sentir bem se a gente tomar remédio. Mas a gente não precisaria tomar o remédio se a gente fizesse uma autoanálise, descobrisse, entendesse, perdoasse os nossos pais. Porque aqui a gente não tá falando de culpa, tá? Os nossos pais fizeram tudo o que eles fizeram porque são vítimas de outras vítimas. Eles também tiveram uma infância difícil, né? Assim como os seus avós também tiveram infâncias difíceis. E a gente só vai o quê? Levando isso de geração em geração. E cada vez mais pessoas doentes, cada vez mais pessoas com problemas mentais, cada vez mais pessoas depressivas, sofrendo, gente, sofrendo. Então, isso é um assunto sério pra gente pensar, tá? E ela fala assim, ó, é totalmente contrário à natureza humana que a mãe, fonte de prazer, gozo, alimento, acolhimento, proteção, ternura e compaixão, seja aquela que nos destrói, nos mata, nos incrimina, nos desprotege e nos odeia. Gente, aquele post que eu fiz em relação à mãe narcisista, a gente sofre demais com mãe narcisista, porque é inconcebível pra gente uma mãe tratar a gente daquela forma. Então, olha o sofrimento e a dor emocional. Vocês não têm noção tanto de feedback que eu recebi sobre mães narcisistas, pessoas depressivas, filhos, mulheres depressivas, agora na vida adulta, porque não conseguem lidar com aquela dor, porque olha aqui, ó, é contrário à natureza humana, uma mãe que deveria dar tudo isso de amor e de carinho pra gente, destruir, nos matar, nos incriminar, né, nos desproteger e nos odiar. Então isso a nossa natureza humana não consegue lidar, e aí a gente adoece. Adoece mentalmente como uma forma de proteção mental, para sobrevivência. É melhor eu deturpar a realidade, é melhor eu me sentir uma louca nesse mundo todo, pelo menos eu continuo sobrevivendo, do que eu assumir a minha realidade e tentar viver com ela, porque pra mim é inconcebível, tá? Sozinho a gente não consegue. Então, assim, por isso que as pessoas se curam em Deus, né? Porque Deus nos resgata. A gente entende o amor que vem dele, através dele, e com ele a gente se sente preenchido novamente. Então, por isso que a fé é extremamente importante para todas as pessoas, né? E aí ela continua assim, a psique não pode viver o amor e o desamor ao mesmo tempo. A gente não suporta isso. Por isso, quando nossa mãe foi nossa principal depredadora, as crianças tendem a se desconectar dessa realidade e criar uma realidade paralela. Precisam inventar que a sua mãe a ama. E é isso que a gente faz, né? A gente inventa que o problema é nosso, não é com a nossa mãe, porque daí eu consigo sobreviver, certo? Chegando a esse ponto, compreendemos que toda medicação psiquiátrica tenta acalmar a angústia, adormecer a dor por não termos sido amados. Logicamente, isso não acaba com a dor, somente nos anestesia durante um tempo. É o que eu falei pra vocês, né? A gente não para de sofrer porque foi curado. A gente é anestesiado, camuflado. E isso, se a gente para o remédio, a gente volta a se sentir mal, volta a adoecer. Então, gente, é forte dizer isso, né? Que todos os nossos problemas tiveram origem na infância. Algumas pessoas falam assim pra mim, nossa, mas então tudo é pai e mãe, gente? Que peso em cima dos pais, né? Que peso, tudo é nossa culpa, tudo é nossa culpa. É o que eu falo. Culpa
é pesado demais. Culpa machuca demais. Agora, responsabilidade é vida, tá? Os nossos pais fizeram o que eles fizeram porque era o que eles tinham. Esse assunto é antigo, tá? Isso tudo que a gente está falando aqui, disciplina positiva, a gente encontra em livros de Adler, né, que são livros adlerianos, a gente encontra em históricos antigos, porém não era estudado, não era colocado à tona, não existiam profissionais que falavam disso, que leram os livros e decidiram tornar isso profissão, como hoje existe, tá? Então os nossos pais não tinham acesso a isso. Então o que eles fizeram foram com o melhor que eles podiam. Hoje, a gente pode olhar para trás e amar os nossos pais, entender a dor que eles têm, entender a dor que eles tiveram também na infância, entender os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos tataravós e ter uma compreensão, liberar perdão, amar a eles e a nós mesmos. Amanhã, os nossos filhos, a gente já não sabe se isso vai ser possível, porque hoje nós temos acesso à informação, hoje as coisas chegam até nós. E aí lá na frente, quando os nossos filhos crescerem, pode ser que eles digam pra gente assim, pô, mas já existia, já tinha as pessoas falando disso, um monte de profissional, e ainda assim você não quis, e ainda assim você se virou, e ainda assim você se negou a se curar pra poder me educar. Entendam? É isso que eu falo pra vocês. Hoje a gente pode fazer diferente. Então, se vocês conhecem alguém que fala que isso é mimimi, que não acredita, a gente precisa plantar sementinha de grão em grão, de grão em grão, porque hoje a informação existe, tá batendo na porta de todo mundo. Mas tem gente que simplesmente fecha a porta e não quer acreditar, tem gente que abre a porta, recebe e se torna livre emocionalmente. É um processo difícil, mas é um processo necessário. A gente muda a todo tempo, as coisas evoluem a todo tempo e a maternidade não é diferente, certo, gente? Então, vamos olhar para as nossas feridas. Olhem para as dores de vocês. Vocês que estão me assistindo hoje, se vocês tomam remédio para algum tipo de doença mental, ou algum tipo de desequilíbrio mental, se vocês se sentem muito depressivos, né, angustiados, tristes na maior parte do tempo, analisem suas infâncias, identifiquem essas dores. É o seu corpo gritando pela falta de amor que você deixou de ganhar na infância. É o seu corpo gritando pela falta de se sentir aceito e importante para os seus pais. Identifique isso, porque quando você identificar isso, isso vai parar de remoer dentro de você, entendeu? Como um vulcão em erupção que você não sabe nem de onde vem. E quando ele estoura em forma de doença, de agressividade, de medo, de rancor, de angústia. E aí você vai dar nome pra ele, vai saber de onde ele veio, vai colocar ele no lugar certo, vai entender que essa dor foi de lá por conta disso e tá tudo bem. Hoje é um novo recomeço. Hoje eu vou começar diferente, não adianta mais eu procurar o amor dos meus pais. Não adianta mais eu tentar conseguir uma mãe diferente pra mim. Hoje eu preciso entender que eu não fui o problema, que o problema foi lá atrás, de gerações passadas. Hoje eu não sou o problema e eu também não fui o problema na infância. Aí eu me amo do jeitinho que eu sou. E aí eu reconheço as minhas características. É um processo difícil, tá, gente? Não tô dizendo que é fácil, mas é possível. Já falei aqui pra vocês, eu fui filha de mãe narcisista, neta de avó narcisista. Fui criada pelas duas. E olha aqui como eu tô hoje. Então, é possível, tá? E eu nunca fiz terapia, tá? E não porque eu não gosto. Nunca fiz porque eu tenho um tipo de perfil diferente, eu fui atrás das respostas para as minhas perguntas, fui estudar sozinha, fui me libertar sozinha, fui buscar esse entendimento sozinha e não paro. E não paro de buscar. E decidi transformar isso em profissão e passar isso para vocês. Então, é possível. A gente pode se curar daquilo que nos feriu. E é só assim a gente vai ter compreensão das necessidades do nosso filho. Gente, se a gente não entender o que é que a gente precisa, se a gente não entender do que a gente é capaz, se a gente não entender as nossas dores, como é que eu vou ter sensibilidade para entender as do meu filho? É o que a mãe fala assim pra mim, Gabi, mas eu não consigo olhar para o comportamento dele e entender o que é que tá acontecendo com ele. Assim como você consegue. Porque a gente tem que olhar pra dentro primeiro. Primeiro eu olho pra mim. Por que eu tô me comportando desse jeito?
Por que o meu comportamento tá assim? Ou por que aconteceu comigo lá atrás? É uma autoanálise para depois eu conseguir olhar para minha criança e entender por que ela tá se comportando dessa forma. Foi um processo que eu tive que fazer comigo e hoje meu filho se comporta mal, rapidamente eu consigo entender o que tá acontecendo com ele. Mas porque eu fiz isso comigo primeiro. Então não tentem pular fases e etapas, vocês vão sofrer, vai ser doloroso. E aí vocês vão se cobrar por não conseguirem, e vocês já se sentem cobrados por não terem o amor que mereciam na infância, aí vão se sentir cobradas porque também não conseguem dar o amor que sua criança precisa. Imagina essa cobrança toda, não vai virar responsabilidade, vai virar culpa. E a culpa vai se transformar em depressão, ansiedade, síndrome do pânico, entre tantas outras doenças mentais que a gente tem por aí. Certo? Então, olhem para dentro de vocês. Olhem. E para quem é de Londrina e precisar e querer passar por um processo de imersão, no dia 14 de dezembro, o nosso treinamento, meu treinamento, Conexão Pais e Filhos, fala disso. Olha para dentro da gente, olha para nossa criança interior. Entende ela, ama, para depois conseguir encorajar. Tá certo, gente? Beijos, cheio de conexões para vocês. Ótima quarta-feira e a gente se vê amanhã com a última live da semana. Até mais. Tchau, tchau.